Olá, caro aluno e aluna. A partir deste momento eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar esta videoaula do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos surdos este é o meu sinal. E o objeto de conhecimento dessa nossa videoaula, ele irá tratar a respeito do autoritarismo, levando em consideração países da América Latina, inclusive na sociedade brasileira. Então vamos começar com as informações. Primeira coisa, vocês estão visualizando essa imagem, temos aí uma pessoa e de uma maneira bem irônica nós temos o quê? Nós temos um cacetete, né, justamente nas proximidades da boca dessa pessoa e aí nós temos um sorriso feito, né? Então, a imagem ela acaba representando uma atitude, um comportamento autoritário. Quantas das vezes em nossa vida, muitas das vezes nós somos silenciados no ambiente de trabalho e às vezes até mesmo nós sofremos com decisões autoritárias por parte de uma pessoa ou por parte de um grupo de pessoas, e quantas vezes nós mesmos também desencadeamos comportamentos em que nós utilizamos de uma certa vantagem, de uma certa autoridade que nós temos para silenciar, para submeter e, em situações ainda mais lamentáveis, até prejudicar determinadas pessoas ou grupos de pessoas. Mas vamos voltar para a imagem que nós temos aqui uma definição bem na parte de baixo. Nós temos assim: autoritarismo é a concentração de poder que limita liberdades individuais e restringe a participação política. Caracteriza-se por repressão de opositores, censura, controle das instituições e manutenção de privilégios para grupos dominantes. Conforme eu mencionava agora há pouco, nós podemos sofrer posturas autoritárias de alguém da mesma forma que em alguns momentos o nosso comportamento ele também apresenta essa característica do autoritarismo. Então, eu falei isso no âmbito da dinâmica das relações interpessoais que nós podemos estabelecer. Mas a nossa abordagem aqui, ela leva principalmente em consideração quando a política de um determinado país, ela é caracterizada justamente por essa questão do autoritarismo. Ou, em outras palavras, quando nós temos instituído um governo, um poder que se expressa para todo o seu povo de maneira autoritária. Então, nós temos uma sobreposição da autoridade em relação à sua população. E como foi lido agora há pouco a todos vocês, qual é o resultado de tudo isso? Nós vamos perceber a limitação das liberdades civis. O que são essas liberdades civis? É o direito de ir e vir. A liberdade civil, ela também contempla a liberdade de expressão. Porque pare para pensar, vamos refletir, dentro do âmbito do poder político, de um exercício de um governo, todo governante, ele vai ser unânime? O presidente de um país, o governador de um estado, um prefeito de uma cidade, eles terão 100% da aprovação dos eleitores, da população? Não, isso não existe. Você vê através dos meios de comunicação que vez ou outra são veiculadas, digamos assim, informações de avaliação. Quem aprova o governo de X, quem desaprova o governo de Y e assim sucessivamente. E você percebe que você não tem uma adesão de 100% das pessoas. 100% das pessoas não aprovam, da mesma forma que 100% das pessoas também não vão desaprovar uma determinada gestão. Então, tudo isso é muito relativo. Isso implica dizer o quê? Eu sempre vou ter aquelas pessoas que irão se agradar e aquelas que não. E isso, digamos assim, não é nenhum problema. Isso é até salutar.
Isso é salutar para uma sociedade democrática. Né? Ou seja, a democracia, a divergência de ideias, desde que elas sejam apresentadas no âmbito de uma coerência, de uma racionalidade, do respeito e levando principalmente os parâmetros legislativos não, né? No que diz respeito às leis existentes no nosso país, isso é absolutamente saudável. Porque se não há o questionamento, não há evolução, não há a questão do desenvolvimento. Mas é claro que isso eu estou tratando de sociedades democráticas com cidadãos conscientes para poder participar de uma democracia. Mas nos regimes autoritários, essa possibilidade de questionamento, ela é praticamente inexistente. Porque a oposição, o pensamento contrário, ele não é bem-vindo. E toda e qualquer manifestação contrária ao poder político estabelecido será severamente combatida. Vamos avançar e vamos observar aqui uma outra imagem. E essa imagem ela acaba se reportando, né, retrocedendo ainda mais no passado, mostra aqui a Casa Grande, nós temos a imagem de escravos trabalhando, né, colhendo, né, porque o nosso país ele teve essa experiência escravocrata, uma realidade inegável no que diz respeito à história do nosso país. No período colonial, o poder estava centralizado na metrópole portuguesa. A sociedade era estratificada e escravocrata, com exclusão política da maior parte da população. Então, percebam que quando nós falamos de autoritarismo, nós não nos devemos restringir a eventos recentes, ou seja, o passado do nosso país, a gênese do nosso país, como é o caso do período colonial, já existia esse tipo de característica. E ainda levando em consideração a própria relação entre senhor e escravo, que era uma relação extremamente autoritária, tendo em vista que o escravo ele não era visualizado como uma pessoa, ele era visualizado como uma posse, ele era uma propriedade, a exemplo da terra que também possuía o seu proprietário. Durante o Império, o voto censitário e o poder moderador reforçavam o controle político pelas elites. Essas formas de autoritarismo refletiam a estrutura econômica agrária e a desigualdade social da época. E aí também precisamos levar em consideração que também, digamos assim, levava em consideração o poder dominante, digamos assim, existente em um determinado contexto social, a exemplo dos nossos dias atuais. Vamos avançar, temos uma outra imagem que se reporta a bandeira do nosso país e nós estamos vendo aí, bem aonde há ordem e progresso, uma pessoa sendo castigada, né? E é claro que essa imagem ela está se reportando ao contexto da ditadura militar, onde todos aqueles que se opunham, digamos assim, ao governo, ao poder político da época, eram severamente punidos, eram severamente combatidos. Até hoje, existem pessoas que sumiram à época da ditadura militar e até hoje as suas famílias não sabem, desconhecem o seu paradeiro, o que ocorreu com essas pessoas nesse tempo passado. Estado Novo, 1937 a 1945. Vargas concentra o poder, censura a imprensa, controla sindicatos e reprime opositores. Ditadura militar, de 1964 a 1985. Suspensão de direitos políticos, censura, perseguições e controle institucional da sociedade. Os elementos comuns entre esses dois momentos da história do nosso país: concentração de poder, repressão política
e limitação da participação popular, ou seja, a ordem política, econômica e social estabelecida no nosso país, nesse contexto, ela não poderia ser questionada. Ambos os períodos influenciaram fortemente a cultura política e social do Brasil, reforçando desigualdades e medos institucionais. E como eu ponderei logo no início da videoaula, é claro que todo contexto, você tem um poder instituído, mas você também tem, digamos assim, uma ação adversa. Isso eu coloquei quando eu tratava a respeito da unanimidade. Existiram as pessoas que resistiram a todo esse processo. À época da ditadura militar, mesmo existindo a censura, mesmo existindo um fortíssimo monitoramento no que diz respeito às liberdades de expressão, o movimento estudantil estava lá, fazendo as suas manifestações. A imprensa, de uma maneira ou de outra, também buscava levar esclarecimento e outras informações evidenciando o outro lado da moeda, né, no que diz respeito à realidade do nosso país. Até mesmo a cultura, as manifestações artísticas, principalmente no que diz respeito à música, a formação da música popular brasileira, também tinha, através das suas canções, o tom de crítica em relação a esse momento histórico existente no nosso país. Vamos aqui avançar. Agora você visualiza, né, nós temos aqui um mapa, né, que mostra justamente a bandeira de alguns países, né? Temos aqui a América Central e a questão da América do Sul. Diversos países da América Latina vivenciaram ditaduras militares e regimes autoritários no século XX. Nós temos como exemplo a Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Quais foram as características comuns? Centralização do poder e suspensão de liberdades civis. Perseguição política e violência institucionalizada. Justificativas ideológicas ou econômicas. Combate a ameaças internas ou crises. O autoritarismo regional muitas vezes se apoiou em interesses econômicos internos e externos, mantendo estabilidade para elites, enquanto reprimia movimentos populares. Então você pode prestar atenção. Essas ditaduras, esses regimes autoritários que eu estou explicando a todos vocês, eles obedecem praticamente um mesmo modus operandi. Porque, independente do país em que eles se aplicaram no passado e que até mesmo se aplicam na atualidade, você pode perceber, e se você pesquisar ainda mais sobre o assunto, você irá aprofundar a discussão. As características são sempre as mesmas, né? E uma delas que é essencial, a limitação das liberdades civis, é frear, é impedir a ocorrência de manifestações que venham a questionar até então o poder vigente. Mas vamos continuar avançando para poder aprender ainda mais. Aí você observa aqui, nós temos uma imagem bem emblemática, né? Que evidencia o contorno de algumas pessoas se manifestando, e aí nós temos: lutar não é crime. O autoritarismo deixa marcas duradouras: desigualdade, violência, fragilidade institucional e desconfiança política. Movimentos de resistência, sindicatos, grupos estudantis e pastorais no Brasil, organizações civis e partidos de oposição em toda a América Latina. A luta contra o autoritarismo promove a redemocratização e o fortalecimento da cidadania, embora os efeitos sociais possam persistir por décadas, né? Então, eu vou utilizar agora um teórico da ciência política, Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, ele ponderava o seguinte: eu tenho um poder instituído,
então eu tenho uma hegemonia. Porque esse poder, muitas das vezes, ele é instituído e ele perdura por décadas, por anos, porque é uma ideologia, é uma maneira de se observar a realidade social, politicamente falando, que conseguiu se enraizar muito bem no próprio contexto social. É claro que essa realidade, ela não é estática e ela pode ser modificada. Aliás, ela pode ser modificada. Por isso que Antônio Gramsci, ele também ponderou a contra-hegemonia. Conseguiram entender a relação? Eu tenho hegemonia, mas eu tenho o lado oposto desse poder instituído, que no caso é a contra-hegemonia, que é uma outra ideologia, é uma outra perspectiva, né? Então, há o conflito ideológico, há o conflito de interesse. Por isso que muitas ditaduras, por isso que muitos governos autoritários que já perduraram por muito tempo, mundo afora, eles também chegaram no ponto da sua decadência, em que a própria população, através da atuação das organizações existentes, acabaram exigindo, digamos assim, que as mudanças viessem a acontecer, como aconteceu no nosso país. Nós tivemos no Brasil uma experiência ditatorial que teve o seu período de resistência, de existência, mas graças a uma atuação de resistência de opositores, através das instituições, né, sindicatos, os estudantes, conforme foi mencionado agora há pouco, nós caminhamos para uma evolução no nosso país, que foi o processo de redemocratização. Então, se hoje você pode se manifestar dentro de uma racionalidade, dentro de uma coerência, agradeça a todos esses que lutaram lá atrás. Porque nenhum direito ele é concedido de mão beijada. Hoje eu vou aqui conceder à população brasileira um direito a uma determinada coisa, a uma determinada situação. Por isso que os direitos, quando nós tratamos deles e quando nós nos aprofundamos na historicidade, a gente consegue abrir os nossos olhos e perceber que muitos direitos, eles não são concedidos. Eles não são simples concessões. Eles são emanados da sociedade, do povo mesmo que necessita. E aí o poder público, as pressões populares começam a acontecer e é necessário atender essa demanda, digamos assim, que a sociedade ela apresentou. Então percebam, é um processo. O que eu quero que você entenda é que não é uma concessão, não é uma caridade, não é um favor, mas ao contrário, é um processo de conquista que, lamentavelmente, parcela considerável dos cidadãos brasileiros não conseguem ter essa leitura, não conseguem ter essa percepção. Se hoje você tem o direito de ir e vir, o direito de se manifestar, conforme eu falei, o direito de poder participar de uma greve porque você está questionando o seu salário, que está baixo demais, a exploração é grande, mas o retorno financeiro é irrisório, agradeça a todos esses que lá atrás lutaram, resistiram, sacrificaram as suas vidas, que foram presos, que participaram de reuniões e dentre outros atos de manifestações para que esses direitos eles pudessem existir. Com base nisso, vamos para a nossa atividade, uma questão objetiva. Acompanhem com bastante atenção a leitura. Sobre as formas de autoritarismo nas sociedades brasileira e latino-americana, identifique a alternativa correta. Letra A. O autoritarismo no Brasil se restringiu apenas à ditadura militar, de 1964 a 1985, não havendo manifestações nos períodos anteriores. Letra B. Nas ditaduras latino-americanas, como na Argentina e no Chile, a repressão política e a limitação de direitos civis foram mecanismos comuns para manter o poder e proteger interesses das elites. Letra C. O autoritarismo regional
não se manifestou economicamente, sendo apenas político e social. Letra D. A resistência popular às ditaduras latino-americanas foram mínimas, não influenciando processos de redemocratização. E letra E. O autoritarismo nas sociedades latino-americanas e brasileira sempre ocorreu de forma idêntica, sem variações de contexto ou intensidade. Vamos identificar a alternativa correta na letra B de bola. Nas ditaduras latino-americanas, como na Argentina e no Chile, a repressão política e a limitação de direitos civis foram mecanismos comuns para manter o poder e proteger os interesses das elites. É o que eu comentei anteriormente a todos vocês. Quando você tem o autoritarismo instalado, quando você tem uma ditadura instalada, o primeiro ataque feito para a manutenção desse poder que quer se instituir ou que já está instituído é a limitação dos direitos civis. E nessa videoaula você aprendeu que o autoritarismo nas sociedades brasileira e latino-americana se caracteriza pela concentração de poder, repressão política e limitação de direitos. No Brasil, do período colonial à ditadura militar e em vários países da América Latina, essas práticas restringiram a participação popular e reforçaram desigualdades. Compreender essas experiências é essencial para valorizar a democracia e fortalecer a cidadania. E eu finalizo esta videoaula. Espero ter contribuído com o seu aprendizado. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.